Olá, bem-vindo de volta a mais um episódio do Sítio de Vrax. E hoje nós vamos entrar no Inferno Verde, a terra dos defensores de Nurgle, no caso dos seguidores de Nurgle, que defendem a região contaminada por corpos mortos e armas químicas e armas biológicas também, porque não ia ser Nurgle se não tivesse uma arma biológica, na região ao norte da fortaleza principal. E seguindo o plano do Inquisitor, essa região precisa ser tomada, e tomando essa região custe o que custar, para poder encircular a cidadela final e vencer os defensores o mais rápido possível. Um plano muito otimista, e até agora Vrax mostrou-se resistente a qualquer otimismo, e qualquer plano, assim, a melhor das hipóteses, não é o que vai acontecer. Mas eu acho que o Inquisitor, o Hector Rex, não recebeu esse memorando. E no primeiro dia de batalha, uma recapitulação rápida: os regimentos de infantaria da 30ª Line Corps avançaram, encontrando apenas poucos traidores em grupos e em pequenos grupos, geralmente em locais com baixa concentração de gases nocivos. Eliminando rapidamente essa mínima resistência, eles chamaram a atenção para sua posição, e os inimigos começaram a bombardear a linha com artilharia e armas químicas e o TP3, um agente ácido gasoso que consegue derreter o material orgânico e inorgânico se tiver tempo suficiente para agir, letal a um ser humano em alguns segundos. Mesmo as máscaras de ar e o uniforme especializado da Death Corps não conseguem resistir a altas concentrações desse gás, causando uma perda da maior parte da força de infantaria do regimento de infantaria que avançou inicialmente. Apenas os regimentos de tanque do 11º e do 7º regimento de tanque conseguiu manter o avanço nessa região, sendo depois lentificado por um contra-ataque dos Vraxianos, que lançaram um contra-ataque blindado, como eles fizeram em outros setores até então na guerra, apenas para serem eliminados muitas vezes por fogo amigo. E é triste falar isso, mas nessa região de baixíssima visibilidade, que os tanques não conseguiam manter uma linha reta de avanço, ocorreu também acidentes de fogo amigo por parte das tropas de Krieg, porque tu tinha poucos segundos para mirar o canhão, botar a bala e atirar antes que o canhão inimigo atirasse em ti, e às vezes tu não sabia se era amigo ou inimigo que estava do outro lado. No segundo dia ficou mais coordenado isso aí, e os regimentos agora mantinham um tanque com um comunicador Vox para comunicar toda hora a sua posição, permitindo que os comandantes dos tanques entendessem aonde estavam os seus aliados para reduzir o número de baixas por fogo amigo, porque numa visibilidade zero e numa situação que é matar ou morrer, todo mundo tava com os nervos à flor da pele. Mas também alegra meu coração da guarda dizer que nesse dia foi uma vitória para os blindados da Death Corps, apesar de que a infantaria morreu em grandes números pelos ataques químicos e muitos tanques se perderam, foram danificados pelos ataques químicos também e pelas balas de artilharia e pelo contra-ataque dos inimigos. O contra-ataque inimigo foi totalmente dizimado. Os Vraxianos regulares não conseguiriam lutar nessa região contaminada e envenenada por meses e meses de bombardeios de armas químicas e pela contaminação de Nurgle.
E como estava a situação então depois desse ataque inicial? Os planos do Inquisitor era que eles conseguissem atravessar essa área e completamente encircular os pedaços remanescentes da muralha de Cortina e depois a cidadela no meio, coisa que não iria acontecer, não era prático, e eles avançaram nesse primeiro dia apenas 10 quilômetros, muito menos do que o necessário. E agora, no segundo dia, pelo menos eles sabiam algumas rotas mais seguras para passar com os veículos e tinham criado alguns pontos avançados relativamente seguros no meio dessa área quase que intransponível. Pelo menos para quem tá a pé. Se tu tá com um veículo blindado e vedado, tu consegue sobreviver nessa região. E no segundo dia, os regimentos de sítio dos 4 que tinham sido separados aqui, o 263, eu não vou ficar falando isso, não é muita coisa, mas ele vai agora agir nessa região apoiando o 11º Regimento de Tanque. E o regimento agora foi equipado com quimeras e veículos de transporte também vedados. Várias portinholas foram soldadas, grudadas para evitar que qualquer gás entrasse. Foram equipadas com oxigênio reserva para manter os soldados e eles foram andando geralmente em fila indiana para que caso acontecesse alguma coisa com um apenas iria se danificar e o outro desviaria. Essa região, além dos gases químicos, também ainda tinha campos minados que não foram detectados porque os engenheiros não conseguem trabalhar nessa região, a balas de artilharia que não explodiram e ficaram ali, mas depois que um tanque de algumas toneladas passa por cima, elas podem explodir, além das atividades do inimigo que até então tinha ficado limitado aos humanos normais e os veículos da resposta rápida dos Vraxianos. Nesse segundo dia, a infantaria, inicialmente mecanizada nesse caso, conseguiu avançar por aquelas áreas contaminadas pelo TP3 e atravessar para o outro lado, onde tinha apenas gases menos nocivos e o TP3 ficava apenas nos locais mais baixos, em algumas trincheiras ou crateras de balas de artilharia, permitindo que eles avançassem além daqueles 10 quilômetros iniciais. Quando o reforço chegou, os tanques também começaram a avançar das posições que eles tomaram no dia anterior. E nesse segundo dia, além de alguns conjuntos de Vraxianos esporádicos, também os seguidores de Nurgle mostraram a sua carinha feia e sorridente, aparecendo no meio da névoa, destruindo tanques e veículos blindados, utilizando heavy bolters, canhões de laser que eles conseguem carregar na mão, lançadores de mísseis e granadas crack. Eles apareciam do nada, atiravam no tanque pelo lado ou pelas costas e desapareciam na névoa do mesmo jeito que eles vieram. Os soldados, aqui os super soldados, mesmos do caos, têm vantagem em todas as... nesse terreno aqui, eles têm todas as vantagens. Eles são menores, então é mais difícil tu acertar eles. Eles são mais ágeis. Os sensores dos capacetes deles incrivelmente ainda funcionam, mesmo com toda a corrosão e destruição aqui que Nurgle causa, e por algum tipo de magia obscura do imaterial, os seus equipamentos funcionam mesmo enferrujados e quase que destruídos. Então eles conseguem detectar a posição e o movimento dos tanques antes que os tanques consigam ver eles. E por eles também terem essa agilidade e velocidade, eles conseguem atacar os tanques em posições de mais fragilidade da armadura, como as laterais ou a parte posterior. Em alguns locais onde a concentração de gases nocivos era um pouco menor, a infantaria desembarcava e tentava proteger os tanques quando possível. Quando a concentração dos gases começava a ficar muito perigosa, eles voltavam para os veículos blindados, mas em geral, os tanques e os veículos blindados lutaram quase que cegos nessa parte,
perdendo uma boa parte dos seus números, às vezes nem necessariamente sendo destruídos, mas se eles fossem imobilizados nessa região, muitas vezes não tinha o que fazer. A equipe teria sorte se houvesse algum veículo de infantaria próximo com espaço suficiente para eles serem retirados dali com vida. E os soldados de Krieg não são burros. Eles tentaram dar um jeito de resolver essa situação em que os tanques e os veículos leves de transporte estavam quase cegos. Eles fizeram um esquema para atirar com metralhadoras pesadas dentro do tanque. Olha que bênção do espírito da máquina. Todos louvem o Omnissiah, porque eles conseguiram dar um jeito de fazer a metralhadora em cima do tanque ser controlada por um computador remoto. Isso permitia que eles dessem salvas de tiros pela região da neblina. E se um dos tiros que ele acendia assim na neblina, aquele tiro, se ele ricocheteava em alguma coisa, é porque ali podia estar um tanque inimigo ou um super soldado. Então tu concentra o fogo naquela área e devasta tudo. Além de que quando a ação dos super soldados era detectada, o apoio aéreo muitas vezes era chamado e bombardeios atacavam essa região, mas os bombardeios aqui, olha, eles tinham que atirar à frente das colunas e muitas vezes os seguidores de Nurgle ficavam intercalados no meio das posições dos tanques aliados sem serem vistos, esperando a uma oportunidade para emboscada. Porque mesmo com o TP3, essa região é nociva até para os seguidores de Nurgle. Porém, eles conseguem aguentar várias e várias horas aqueles gases venenosos, até mesmo o TP3. Claro, eles não vão aguentar por dias, eles também vão morrer, mas eles aguentam muito mais do que seres humanos convencionais, até que outros super soldados. E os tanques lentamente fizeram progresso junto aos veículos da infantaria mecanizada e mais uma vez, no terceiro dia, um novo regimento de sítio se juntou e começou a tentar expandir a área de ação, apenas para encontrar as mesmas dificuldades, emboscadas dos seguidores de Nurgle, minas terrestres aqui e ali, uma cratera cheia de TP3 que engolia um veículo e ele derretia inteiro. Então eram bastante, esse é um terreno de difícil acesso, mas aos poucos eles foram expandindo e avançando, já que os poucos seguidores de Nurgle presentes no planeta não conseguem cobrir todo o espaço que os regimentos de Krieg agora estavam avançando. E nesse terceiro dia começaram a ocorrer coisas anormais, aberrações e coisas não naturais foram vistas se mexendo na neblina. Em uma situação, uma criatura parecendo uma lesma com um rosto humano, com vários membros que não deveria ter, passou em cima de um Leman Russ, um tanque com mais de 100 milímetros de armadura, e começou a soltar uma gosma esverdeada em cima do tanque, fazendo com que a armadura do tanque derretesse em questão de segundos, e a tripulação lá dentro começou a gritar pelo Vox sem parar, um grito de dor e desespero. Os tanques próximos miraram na criatura e começaram a atirar. A primeira bala explodiu na carapaça da criatura sem nem fazer cócegas. E lá dentro, o pessoal por Vox escutava os gritos desesperados de dor dos soldados que estavam derretendo vivos. E o segundo tanque teve mais êxito, ele atirou diretamente na cabeça da criatura, fazendo a cabeça explodir e a criatura morrer. O comandante desse regimento de tanques, vendo aqueles gritos no rádio sem parar,
mesmo com a criatura morta, os gritos não pararam. Ele deu a ordem para um tanque com lança-chamas incendiar a carcaça do tanque e a carcaça da criatura e dar a misericórdia do imperador para aquela equipe que agora estava com seu corpo semi-derretido por esse conteúdo ácido abominável e provavelmente de origem do imaterial, para não dizer demoníaca, porque as criaturas do imaterial gostam de ser temidas. O medo fortalece elas e dá a elas mais poder. Então eu não gosto de usar esse termo, prefiro chamar elas como elas são, criaturas abomináveis do imaterial. E infelizmente esse não foi o único incidente desse tipo nesse dia. Criaturas com múltiplos braços, múltiplas pernas foram avistadas e os tanques tiveram que fazer uma parada e tentar organizar e concentrar o fogo para derrotar essas aberrações que não morriam facilmente. E o avanço nesse nesse terceiro dia, depois que essas criaturas abomináveis começaram a aparecer, ficou praticamente nulo. Eles não conseguiram mais avançar porque eles tinham que lidar com essas aberrações que apareciam do nada e que estavam escondidas naquela neblina tóxica. Criaturas abomináveis, Chaos Spawn, que seriam as crias do caos, mutantes ali com vários braços, bocas, línguas, uma coisa estranha. Eu não queria estar na pele dos soldados de Krieg em nenhum momento, né? Porque eles são meio suicidas, mas no caso eu não queria estar aqui nesses regimentos com a missão de avançar naquela região que é praticamente uma representação do inferno que é o imaterial no mundo de Vrax. E ali, nesse segundo dia, durante a noite, do nada, simplesmente criaturas aberrantes apareciam e de algum jeito, mesmo que não deveria ter como elas cortarem a blindagem dos tanques, elas conseguiam arrancar o tanque como se fosse uma lata de sardinha e comer a tripulação de dentro, apenas para que os tanques de apoio e o pessoal que estava ao redor conseguisse lidar com essa situação. Depois do quarto dia de uma situação muito parecida, todo mundo imaginava que o ataque ia ser cancelado, mas as ordens do Inquisitor foram claras. Nós temos que avançar essa região e apertar o sítio na fortaleza. O ataque vai continuar conforme o cronograma. E no quinto dia, mais um batalhão de sítio começou o seu avanço, expandindo ainda mais a área, e agora eles conseguiram fazer um avanço bem rápido pelos flancos desse avanço inicial. Talvez o inimigo tivesse concentrado toda a sua força nessa região dos avanços anteriores, achando que os ataques iriam vir por ali, e esse novo ataque pelo flanco conseguiu avançar mais que os ataques nos dias anteriores. Tava tudo indo bem, tava indo legal, parecia que o plano do Inquisitor tinha dado certo afinal, e os soldados de Krieg, movidos, é claro, com veículos de transporte pelaquela área quase que intransponível, começaram a chegar em bolsões onde o gás era menos tóxico, e alguns deles conseguiam sair e formar posições de infantaria onde eles conseguiam ver alguma coisa e dar apoio no chão para os tanques, tanto com armas pesadas quanto com um apoio de infantaria para identificar aquelas criaturas mutantes e os tanques poderem focar os seus canhões antes que fosse tarde demais, porque um guarda vale menos que um tanque. Todo mundo sabe disso, conhecimento público em Krieg.
Então é muito mais fácil tu perder a vida dos soldados do que tu perder os veículos blindados. E nesse quinto dia, depois de avançar, eles conseguiram chegar praticamente à metade do objetivo inicial. Eles estavam fazendo um bom progresso e eles começaram a tentar apoiar o avanço dos regimentos anteriores, que conseguiram também fazer um certo avanço nesse quinto dia. Apenas para depois que eles avançaram a mais ou menos a metade da distância que eles deveriam chegar, eles começaram a ver na terra de ninguém, naquela região desolada, os corpos dos Vraxianos e dos soldados da infantaria que já tinham sido mortos, começaram a se mexer e levantar, e os soldados de Krieg fizeram uma fileira de laser e atiraram, e essas criaturas continuavam vindo, até o ponto de que elas viravam quase que apenas pó, e aí sim elas paravam de se mexer, mas outro simplesmente se levantava no meio daquela neblina, e aos poucos eles começaram a ficar em maior e maior número. Esses zumbis da praga, os corpos dos mortos ali naquele campo de batalha estavam sendo reanimados, e eles começaram a fazer uma literal muralha de carne e a avançar lentamente contra os soldados da Death Corps. Granadas de fragmentação, tiros de laser, tiros de canhão despedaçavam, destruíam pedaços dos corpos, mas eles continuavam vindo. Apenas quando eles, como eu falei antes, se transformavam em poeira de tanto tiro de laser ou de plasma, é que eles paravam de se mexer. E os soldados da Death Corps começaram a recuar, e eles começaram a perder distância e ceder o território ganho naquele avanço inicial. E aos poucos, inicialmente alguns metros, depois centenas de metros, eles foram voltando e voltando, mesmo não morrendo, porque no caso os zumbis ali não atiravam de volta, eles eram obrigados a manter uma distância dessas criaturas, então eles foram se retirando, e os zumbis continuaram vindo como uma onda de corpos para cima dos nossos soldados. Alguns tiveram que lutar no mano a mano quando a munição acabou, mas a ordem foi dada para fazer uma retirada coordenada. Era inútil, apesar de ter gasto uma quantidade enorme de munição, de artilharia, de ataques de bombardeio, dos canhões pesados dos tanques, dos tiros das armas dos heavy bolters em cima das quimeras e das armas de laser dos soldados da Death Corps. Esses zumbis da praga não paravam de vir, até o momento que eles recuaram em toda a fronte e foram cedendo de novo aquele território com tanta dificuldade conquistado nesses dias do conflito. Quando a informação desses zumbis da praga chegou nos quartéis generais, os inquisitores imediatamente mandaram cancelar o ataque e transformar toda essa zona numa zona morta, num terreno intransponível, num terreno que nem mesmo os seguidores de Nurgle conseguiriam mais passar. Os tanques foram se retirando de ré, os soldados de infantaria voltaram para os veículos e começaram a se retirar. Felizmente, aquelas unidades mortas se mexiam em passos muito lentos. A Força Aérea fazia o seu melhor para dar apoio de cima, mas a visibilidade quase zero aqui próxima do chão, não tinha o que ver, e dependendo eles poderiam causar dano aos próprios aliados, porque os zumbis estavam cada vez mais perto, então eles tentavam atirar numa distância maior da linha de frente, que agora ia de ré numa retirada estratégica
tentando matar o máximo dessas criaturas possível, mas infelizmente tendo que ceder o terreno ganho até então. E a artilharia fez o que os inquisitores mandaram, bombardearam com TP3 e outras armas químicas, transformando toda aquela região no norte em uma zona morta, uma zona que levaria centenas de anos para qualquer tipo de coisa habitar aquela região ou ser viável para colonização humana de novo. Mas é uma ordem e o pessoal de Krieg não discute com ordens. Se os inquisitores fizeram certo, é claro que fizeram. A Inquisição nunca erra, então não mais ataques vão ser tentados nessa região e ela vai ser feita de uma zona intransponível para que as forças de Krieg possam se concentrar apenas na cidadela. Infelizmente, por um ângulo e uma distância menor do que o Hector Rex, aqui o novo comandante, gostaria que fosse, mas é o que temos para hoje. E infelizmente esses ataques não atingiram o sucesso esperado e os 2 regimentos de tanque que foram envolvidos aqui ficaram gravemente abaixo da força ideal de combate para apoiar em outras operações, como era o plano, que o plano era eles conquistar essa região e depois continuar o avanço contra o resto da muralha e cercar a cidadela. Eles não conseguiram nem fazer o passo 1. Vrax é algo difícil de conquistar. Não subestime os defensores desse planeta. E no próximo ataque, você acha que a falha em circular vai impedir que o resto dos ataques continue conforme o Inquisitor planejou? Se você achou que o ataque iria parar, achou errado. O ataque, meu amigo, tem que continuar, preferencialmente com apoio de tanques pesados e uma surpresa maior, uma coisa que já foi vista aqui em Vrax, as famosas titãs vão dar apoio também para aquele ataque em pequena distância próxima da cidadela. Vejo vocês no próximo, tudo de bom e o Imperador protege.